Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leônio e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo Jesus. Nós queremos expressar a mente de Cristo, viver esse estilo de vida que revela a mente de Cristo. E para isso, nós vamos precisar de alguns tratamentos também. A nossa mente foi deformada pela queda. Nós adoecemos, sim. Filhos de Deus, homens de Deus também são homens. Mulheres de Deus também são mulheres. E como todo ser humano, adoecem, sofrem. E hoje a gente vai falar sobre como escolher, quando necessário, um bom psicólogo, uma boa psicóloga. E eu tenho certeza que esse papo vai te abençoar demais e pode ser cura para você e para muita gente. Então vem com a gente pro podcast Divinamente de hoje. E hoje eu tenho a imensa honra de ter aqui meus amigos André e Esther Galina. E vocês, eu posso dizer assim com muita sinceridade, vocês são muito meus amigos, hein? Oh, meu Deus do céu. Que honra ouvir Eu amo isso. vocês demais, assim. É recíproco. Que isso, cara. Tô tão feliz, meu coração tá transbordando de alegria. Não sei se todo mundo sabe, mas faço questão de declarar aqui o meu amor a vocês. Meu Deus do céu. E eu sou quase um membro da Dynamos, né? É verdade, Opa. é verdade, é verdade. Sou quase Todo um evento membro. bate Tô lá carteirinha. e agora já deixa fixo já Na agenda, na agenda da igreja lá. Qualquer evento eu tô lá. Muito bom. Esse amor é completamente recíproco e a gente tem o privilégio de estar aqui hoje. É uma honra, tá? A gente sempre aprende muito com você, muito mesmo. Mas mais do que isso, cada dia a gente se torna mais unido nesse mesmo propósito. É O Senhor tem nos unido por um propósito, né? É verdade. E realmente, né? Tô orando pra você ser oficialmente da Dynamos. Brincadeira. Mas eu não posso ter esse problema com o Brincadeira. A gente já é. A gente já é família cristã. Nós somos. A gente também é Dizascope. Família Dynamoscope. Dynamoscope, mano. Lembrei do Robocop. E pra quem não conhece ainda, não sei como você está cometendo esse equívoco, mas se você não conhece ainda, André Galina e Esther Lara Galina são os pastores da igreja Dynamos. Muito mais do que isso, são uma família que carrega uma mensagem muito poderosa. Já vieram aqui no podcast Dizascope, falaram bastante sobre adoção, carregam e levantam essa bandeira da família saudável. Amém. Do amor de uma família saudável, desse amor da adoção, essa mensagem do evangelho. Já são muito conhecidos por isso até, mas também tem um outro encargo, que é esse encargo da saúde mental. Esther é psicóloga e o André é um teólogo especialista. Vou dar um nome para o que ele é. Ele é um teólogo especialista no lado humano do cuidado da alma. Então vocês fazem um casal que se completa e tem esse aspecto teológico da alma e tem esse aspecto biológico da alma. Vocês conseguem transitar nesse ambiente e eu acho que vocês precisam ser ouvidos por isso, porque essa é uma necessidade da igreja, né? Nós precisamos falar sobre isso, precisamos entender sobre isso. Eu penso que dentro do aspecto de maturidade da igreja, e Cristo vem buscar uma noiva madura, não uma menina, né? Sim. Ela precisa estar madura fisicamente, ela precisa estar madura espiritualmente, e eu acho que esses dois lados já estão prontos, talvez, ou muito próximos disso, mas a mente da igreja, as emoções da igreja, elas precisam amadurecer. A alma precisa estar madura. Eu acho que vocês carregam esse encargo, vocês carregam essa missão. E poder caminhar com vocês nesse encargo, nesse propósito, é um privilégio muito grande. O privilégio é todo nosso. E é justamente esse nosso encargo, assim, sabe? Porque a gente vê hoje a igreja padecendo muito, né? Pessoas que têm um ministério tão lindo, um chamado de Deus e por uma falta ali de ensinamento mesmo, né? Porque eu falo que Deus é muito pedagógico, né? E muitas vezes nos falta isso dentro da igreja também, do contexto da igreja. Porque se a gente aprender a como lidar com as emoções, nós temos ferramentas, maneiras de como saber a maneira certa de você pensar, de você conduzir as suas emoções, nós teríamos um cenário completamente diferente. Mas eu vejo Deus mudando esse cenário na igreja brasileira, né, através de vozes que têm se levantado, né? Nós temos visto isso. Creio que nós aqui
é uma parte dessa resposta, assim como tantos outros que o Senhor tem levantado. Isso é muito lindo, né? A gente está aqui para servir, para se colocar à disposição desse chamado mesmo de Deus. Eu nunca imaginei que Deus me colocaria. Acho que você também não, né, João? Não. Nunca E eu imaginamos. também, muito menos. O André, muito menos. Porque mesmo tendo escolhido a psicologia, eu pensei que eu iria para uma área completamente diferente, que é a área que eu comecei, que foi a área social. Então, eu não imaginei que eu estaria na área que eu tanto resisti estar, que é mais na parte clínica, né? Por medos, por inseguranças, por achar que não é bem isso, eu não quero essa responsa toda. E hoje eu vejo que o Senhor, ele conduz, né? Porque realmente nós estamos aqui para responder a ele, né? Ao chamado, à vocação dele na nossa vida, né? Isso é muito lindo. Muito bom. E você disse que sempre resistiu até a ideia da psicologia. Eu já vi você falando, mas talvez o pessoal que está nos ouvindo, alguns são até profissionais, são psicólogos também e têm uma série de receios. E talvez seja parte... Você vem de um contexto de igreja, filha de pastores, Sim. já pastoreando, pastores de jovens, enfim, já envolvidos com o ministério desde muito cedo. Então, vocês conhecem essa linha entre o pecado e o transtorno, essa linha entre o sofrimento mental e as demandas espirituais. E você foi parar numa faculdade de psicologia com Sim. uma cabeça. E aí, quando foi que a coisa virou? Me conta um pouco, conta pra gente como é que foi essa sua jornada com a psicologia e quais eram os bloqueios que você tinha. Eu falo que Deus sempre usou muito, obviamente, a maior referência da minha vida, que é o meu pai, né? E no segundo ano de escola ali, eu estava decidida, desde muito pequenininha, eu dizia que eu faria medicina. E aí, no segundo ano de escola, eu vinha estudando, me preparando para isso. E eu me lembro que um dia meu pai sentou comigo. Seu pai médico também. Médico. Médico e pastor. Médico e pastor. E eu Coisas tinha... onde eu vocês começaram? E eu tenho um tio que é médico também. E esse meu pai já não... Pastor também, né? E era pastor também. Meu pai já tinha parado de exercer a medicina há alguns anos, né? Quando ele veio, ele se jogou 100% no ministério e largou a medicina. Mas meu tio não. E meu tio era um ótimo médico, assim... E eu tinha muita admiração, tenho, né? Por esse tio, por a maneira como ele exercia ali, né? Então, ele sempre atendeu muitos pastores também. Então, eu tinha muita admiração. E esse tio me estimulava muito a fazer medicina. Meu pai não me estimulava, ficava mais quieto, até que chegou... Quando ele viu que o negócio estava ficando sério, ele chegou em mim e ele disse assim, bom, filha, eu reconheço muito o chamado de Deus na sua vida, o que você carrega. Você é desde a infância... Eu vi que você foi uma criança separada por Deus, você sempre foi muito diferente. E eu sei que você tem paixão por cuidar das pessoas, por amar as pessoas. Mas eu acredito que não é medicina que Deus tem para você. E foi um balde de água fria na minha cabeça, porque eu não me imaginava outra coisa, né? E aí ele falou assim, se hoje eu fosse voltar atrás, porque quando ele fez medicina ele não conhecia Jesus nem nada, eu acho que hoje eu faria psicologia. Porque eu acho que eu conseguiria ainda mais atuar dentro daquilo que Deus tem. E por que eu acho... Na medicina você também consegue. Mas você é mulher, você tem um sonho de ter família. Então, eu sempre falei que eu queria muitos filhos, que eu queria me casar desde novinha. E ele falou, a medicina vai impactar muito nisso. Porque a medicina vai exigir muito antes de você, durante o período de formação e após. Então, alguns sonhos, eles vão ter que se adiar na sua vida. E você vai ter que fazer uma escolha, tomar uma decisão. Pai sabe, E Deus honrou muito esse seu desejo Demais, de né? casar, Me deu esse né? cara aqui, né? Ah, olha aí, que isso, olha cara. aí. É como Deus. Ele não me deu honra. qualquer coisa. Meu Deus. E aí, Meu Senhor. ali ele falou pra mim, Sabes. ore sobre isso. Eu não tô dizendo que tem que ser isso. Se você quiser medicina, eu tô aqui pra te apoiar. Mas ali eu comecei a sentir realmente o Espírito Santo falando comigo. E eu não a gente nunca imagina, né? Eu não imaginava o que Deus faria tantos anos depois. O fato é que foi passando, eu tinha uma paixão muito grande pela área social. Nós tínhamos já uma associação na nossa igreja que trabalhava com crianças carentes. A adoção veio desse ambiente, né, na nossa vida. E aí, eu já era muito envolvida nisso. Falei, não, então, realmente tem tudo a ver comigo. Então, eu entrei na faculdade pensando o quê? Na área social. Então, quando eu pensava
Engraçado, quando eu pensava em psicologia, eu não conseguia atrelar psicologia e dinheiro na minha vida. Não tinha como eu atrelar esses dois universos. De eu viver disso. Porque a psicologia começou na minha vida por uma paixão, realmente, por algo social. E ali eu comecei. Não é aquela faculdade, você fala, não, vou fazer essa faculdade para ter esse salário. Para ganhar dinheiro. Sim. Não, essa faculdade vai me dar essa função em tal empresa. Ou então, vou abrir um consultório. Ela realmente estava envolvida nisso. Ela enxergava esse período de formação para auxiliá-la no que Sim. já era um chamado Sim. que ela estava levando à frente, adiante. Era uma parte do propósito. Do propósito de Deus. E só eu sei a luta que foi para essa menina que ela Atender. vai chegar nesse ponto. Aí beleza. Comecei a graduação e tal. Dentro da graduação, acho que é legal porque a gente tem um público cristão aqui nos ouvindo que talvez passa por esses mesmos conflitos. Quando eu estava no 4º ano já de faculdade, eu comecei a ser perseguida na universidade por um grupo de feministas. E foi um processo muito intenso na minha vida, assim, que Deus forjou muitas coisas em mim, inclusive quanto ao meu posicionamento. Eu sempre fui uma pessoa que eu não escondi os meus posicionamentos. E ali começou por uma questão de santidade, né? Então, assim, quando a galera... Eu sempre fui amiga de todo mundo, sempre me dei bem com todo mundo, sempre fui muito comunicativa, mas quando alguns assuntos vinham à tona, eu me retirava. E começou uma perseguição muito grande, porque nesse período... Nós estávamos liderando... o André já era pastor, nós estávamos liderando os jovens da igreja. E eu estava começando a pregar. E nas minhas pregações, às vezes eu citava que eu estava terminando psicologia. Só citava isso. Só citava. E alegavam que eu elas. estava querendo manipular em massa através do título de psicóloga. E foi uma perseguição, assim, muito complicada, né? Hoje a gente vê muitos jovens passando por isso dentro das universidades. Eu cheguei aí para a reitoria da universidade, apresentei todos os meus pontos, né? Fui absolvida, graças a Deus. Mas o André sabe, assim, foi muito... Porque eu sempre fui aquela pessoa, assim, que busquei fazer tudo certinho, e eu vi ali Deus me quebrando, dizendo, filha, se você quer fazer parte do meu reino, você vai entender que o reino deste mundo e o meu reino não adianta, né? Eles não... E uma coisa legal que eu achava nesse período que eu vi acompanhando ela passando por isso, né? É que, assim, pelo fato dela carregar o nome de Cristo, ela se cobrava 2 vezes mais de ser uma aluna exemplar. E de se debruçar mesmo diante dos estudos e mostrar que não é porque ela era cristã, tinha essa vida espiritual, que ela desconsiderava a ciência, o estudo. E ela não fala de si mesma, mas assim, a Esther passou sem pegar DP. A Esther foi uma aluna exemplar. Então, por outro lado, além de ela realmente não infringir esse código de ética, por outro lado, ela também era uma aluna exemplar. E por que eu digo isso? Porque isso é uma coisa importante também. Tem cristão que fala, estou sendo perseguido porque eu sou cristão na minha profissão. Mas é porque o pessoal fala, é cristão e chega atrasado, é cristão e não estuda direito. Então você não está sendo perseguido por causa de Cristo. Está sendo perseguido porque você não honra Cristo. Há uma diferença entre ser perseguido por causa de Cristo, da santidade, da palavra de Deus, dos seus posicionamentos, por algo espiritual, ou por dar um mau testemunho sendo cristão. Sim. E aí, para fechar a história, nesse mesmo período, eu comecei os atendimentos ali na universidade, na clínica da universidade. E aí, assim, tudo ficou muito complexo. Primeiro porque eu comecei em uma abordagem que eu acreditava que seria a minha abordagem, que era a psicanálise. E depois eu vi que, né, a abordagem não tinha nada a ver comigo, né, enquanto pessoa mesmo. Não comunicava com quem eu era. Eu acredito que isso é importante quando a gente fala da psicologia. Precisa ser algo que você se identifica. Ali eu comecei a ver que eu já não me identificava. Só que, por conta de toda essa perseguição, eu me tornei uma pessoa, Johnny, com muito medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo das pessoas ouvirem algum atendimento meu e eu falar alguma coisa que eu não deveria falar. Eu não sabia exatamente... Eu, a vida inteira, criada dentro da igreja... Então, para mim, né... Você exalava a Bíblia, né? Aquilo, exatamente. Então, era muito confuso para mim. Até muito onde eu posso ir, muito medo de ultrapassar. Linha. E dentro de uma universidade, que você tem escuta ali, né? Os professores às vezes param, ainda mais no meu caso, que já tinha alegações contra mim. Você está sendo observado. Eu estou sendo observado o tempo todo. E isso me trouxe um trauma na minha vida, assim, um trauma. Eu travei ali, tanto numa crença de que eu era incapaz, que eu tinha uma incapacidade de agregar algo para alguém,
tanto numa crença de que não é possível. Não é possível. Não dá pra conciliar as duas coisas. Não tem como eu ser pastora, eu amar a Deus como eu amo, minha vida ser isso e eu ser psicóloga e Clínica, atendendo pessoas. atendendo. E aí eu me formei. E logo depois que eu me formei, eu engravidei. A Duda, que é a nossa filha primeira por adoção, veio no último ano ali, no último semestre de faculdade. Depois que eu me formei, depois de um tempo eu engravidei. E aí eu mergulhei na maternidade. E a maternidade se tornou uma muleta na minha vida, vamos assim dizer. Porque eu falava, não dá. Porque eu tenho criança missão de ser pequena. mãe e não vou fazer as outras coisas, É. tipo assim. E você vê, né? Às vezes a gente se ilude, né? Que eu tô fazendo algo que tá dentro do propósito de Deus. E deixa de olhar para outras áreas que Deus está nos chamando. E eu via Deus me chamando. Todas as vezes que eu ia orar, A gente se esconde de Deus usando o próprio Deus. Exatamente. que ele nos Era deu, isso que eu fazia. Algo lindo que era a maternidade, que era o ministério, eu me escondia ali, né? Então, não, hoje o mundo é tão feminista, as mulheres querem trabalhar, ganhar dinheiro, não é bem isso, eu não me importo de viver uma vida simples. E às vezes a gente passando dificuldades financeiras, porque o André tinha acabado de vir em tempo integral, de repente nós tínhamos 3 filhos. E aquela loucura. E o André muitas vezes falava, amor, eu sinto Deus te chamando. O André falava muito Ainda isso. mais quando eu olhava pra conta bancária. Sentia meu espírito na hora. Esse André. Isso também, gente. discernimento. Obviamente, isso Não, mas também. eu brinco assim, né, não tem problema, mas assim, realmente eu olhava pra ela, eu vejo a inteligência dela, a capacidade dela. E eu lembro que ela, na época que ela fazia esses atendimentos lá na faculdade, ela voltava, eu acho que uma crise boa de um psicólogo cristão. Nossa, amor, como é insuficiente para tudo que eu vejo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, apenas ali... Só a terapia. Só a terapia. Só que, por outro lado, eu como pastor já... E eu sempre gostei muito do aconselhamento, do gabinete. Mesmo muito jovem, atendendo adolescente, né? Quer ser discipulado. Eu sempre discipulei muito e fui discipulado. Mas eu também via a... E aí eu me entenda, gente, assim, quando eu falo de insuficiente, não no sentido da eficácia da palavra ou da oração, não. Mas de olhar e falar, uau, eu acho que além disso, essa parte espiritual, eu me deparava com alguns casos, algumas compulsões, alguns aspectos já tinham passado. A gente pode até falar daqui a pouco mais sobre quando achar, onde que rompe esse limite do que eu preciso também de terapia. Mas então eu vi assim, a Esther vai ser muito usada por Deus, porque quem tem os dois, poxa, tem uma formação pastoral, tem uma história com social, ama as pessoas e tem a ciência ao seu lado e é estudiosa, é séria, precisa de profissional como ela. E eu também olhava para nossa casa, que a gente estava construindo. Deus nunca nos deixou faltar nada, né, amor? Sim, a gente é muito graças grato a a Deus. isso, mas a gente precisava Tudo aumentar a muito nossa renda justo, também. né? A gente precisava. E aí, a coisa se aprofunda ainda mais na pandemia, que a igreja vive uma outra realidade, a gente tem um outro olhar. E, poxa, o que fazer? Né? E aí Deus foi empurrando a bichinha. Deus foi Eu empurrando. até creio que vai ter mulheres que vão estar realmente focadas por anos ali, ou pela vida toda, na nobreza de ser mãe, ser esposa, ser pastora. E tá tudo bem, porque é o chamado de cada um. E cada um tem um convite de Deus para algo, né? Mas era Deus Mas Deus tinha começou- dado algo pra Sim. Esther e você identificava Eu isso, identificava. né? E Deus começou a me lembrar muito dessa minha conversa com o meu pai. Né? Então, assim, meu pai, que era um homem ali da minha vida enquanto eu era uma jovem solteira, e o meu marido, essas duas vozes dizendo a mesma coisa. Eu creio que Deus tem algo para te usar dentro da psicologia. E aí eu comecei, né? Eu comecei com muito medo, muita Antes insegurança. de começar, você foi atrás de um monte de curso. Fui Não se tentar... contentou com a formação Fui tentar normal. me equipar ainda mais. E comecei... E hoje eu falo, né? Eu tenho um lema que eu sempre falo para as pessoas. Se você tá com medo, vá com medo mesmo, né? Não tem problema, vá com medo. E eu fui com medo mesmo. Eu falei, Senhor, se é isso, o Senhor vai me mostrar. E eu realmente fui me apaixonando por aquilo, fui entendendo, fui estudando, fui vendo que era super possível, né? E hoje eu vejo eu sendo voz para outras pessoas que têm esse mesmo medo, que têm esse mesmo receio. A gente vê tantos profissionais que são formados e nunca conseguiram exercer por esse medo, por esse pavor, né? Nossa, e se o CRP vir atrás de mim? Nossa, e se alguma coisa acontecer? E eu falo, gente, é super possível a gente andar dentro de uma ética, né? Ali na nossa profissão, conforme aquilo que é previsto, mas também não deixando de lado quem somos. Sim. Né? Afinal de contas, só que Existe eu sou. espaço. Existe Eu espaço. me lembro que quando a Esther começa a atender, a gente está na pandemia ali na nossa
apartamento ali, Sobradinho ali, na verdade. E aí eu começo a me encantar por esse lado dela também, porque eu via a dedicação dela, caso a caso, estudando, eu via ela fazendo a supervisão dela semanal, né? Para uma psicóloga mais madura, aquela supervisão mesmo que acontece, e isso sendo, assim, algo muito forte, e eu fazendo comida em casa, Me ajudando. ajudando com as coisas que ela não conseguia mais fazer, porque a agenda dela encheu. E eu Aí você viu que tinha uma demanda. E além da parte Aí técnica... eu me assustei com a demanda. Meu Deus. Eu me Isso assustei. mostra quantas pessoas estão precisando. Tem uma dor que a galera tá clamando por ajuda. E eu vi os pacientes se encantando com isso, se conectando a isso. E muitas pessoas me Isso é muito diziam incrível. algo que me chocava. Eu só tô aqui fazendo terapia porque eu sei que você é cristã, porque eu sei do que você carrega, porque as pessoas têm muito acredito em medo você. de trazer uma confusão para elas a terapia, porque a gente ouve histórias. Então, aí eu entendi a voz que eu precisava ser. Porque aí eu entendi que muitos pastores que vieram para minha mão, muitas esposas de pastores Não iriam para outros. não iriam para outros. E que casos que o Senhor me usou através da psicologia para fazer uma terapia de casal, pastores que estavam a ponto de se divorciar, sabe? Filhos que estavam completamente perdidos, estruturas familiares destruídas. E ali eu comecei a ver que, uau, agora eu entendi de fato sobre ser essa voz que o Senhor tanto falava, e aí tudo fez sentido, né? E a cada dia mais, a gente vai falando mais, tem feito sentido. E deve ter né? muitos profissionais ouvindo, né? Como é importante esse lado. E eu também vi o lado. Pô, a gente não pode se dissociar do nosso lado espiritual. A Esther intercedia. Não lá na consulta, porque não pode. Sim, e até não cabia. hoje, por cada Sim. paciente. Mas, no tempo dela, aqueles casos que ela via, estava lá aplicando todas as técnicas e métodos. Não tem como, a gente não... O Espírito, graças a Deus, não sai de nós. Então, a gente carrega aquilo. O que a gente faz com algo que a gente não consegue? A gente ora. E aí Deus dá uma estratégia. Deus faz um milagre. E aí isso começou a gerar crise. Nossa, será que esse negócio é melhor que o discipulado? Foi a primeira. Aí eu fui estudar. Falei, não, gente, as coisas se complementam. Porque todos os meus pacientes... Será que eu agora vou encaminhar Não. todos os meus Acabou meu membros trabalho. que estão com problema Pra pra terapia? pra E aí terapia. que não, porque isso também me levou a querer fazer cada vez mais o Porque aconselhamento. muito pastor se ilude com isso Sim. também. Não, e são Né? coisas distintas, né? Os alvos são muito diferentes. O alvo, o principal alvo de um aconselhamento no discipulado é a palavra de Deus ser exposta e a pessoa ser Com exposta base, né? para contemplar a Cristo. O discipulado é uma placa apontando para Cristo. Para formar Vamos Cristo. contemplá-lo. Então vamos olhar ele juntos. Vamos, que faz isso porque a palavra diz isso. E isso santifica, isso alguém vai poder reinar com Cristo, tá salvo com uma série de transtornos. Mas está respondendo a Deus na medida que ele consegue. Então, ok, o ponto não é esse, mas o ponto da terapia, da psicologia, da medicina, de todo esse processo, é o bem-estar, que vai, inclusive, depois alimentar a vida espiritual, vai ser plataforma para o chamado. Demais. Quantos pastores agora estão voando? E as esposas passaram pelas mãos da Esther como psicóloga 1, 2, 3 anos, aquela coisa semanal, e não deixou de fazer o discipulado dela. Não deixou de ler a Bíblia dela, de orar. E nós temos que nos abrir para essa atuação ampla, né? Para o ser todo, né? O nosso ser como um todo. Porque a palavra diz que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros na vida do nosso Senhor Jesus. Sim. Lá em Tessalonicenses. Nossa, e você falando, eu lembrei agora que eu comparo a terapia com óculos, né? Exatamente. Porque, justamente, você pode ser salvo não enxergando. Você pode ser salvo tendo Muito bom. uma limitação Genial. visual. Porque você não é salvo pelo que você enxerga. Você é salvo pelo que você crê. Uau. Mas, se você enxergar, você vai poder encontrar nas escrituras, você vai poder se ver melhor. Se você enxergar, você vai poder ver você melhor, ver o outro melhor. Seus relacionamentos vão ser muito mais profundos. Você vai poder tocar em áreas que sem enxergar você não tocaria. Você vai poder entrar em lugares que talvez sem enxergar você não entraria. Vai E a abrir gente portas. não se condena ou não acha o óculos um rival. Usar o óculos não significa não crer na cura, não crer, Não crer na que palavra, Deus pode me fazer enxergar. Não, Deus me faz enxergar e usa o óculos para que melhorar minha visão. eu enxergue. Ele é o pai das luzes, ele é a fonte da visão, ele é o meu olho. E Mas ele que deu a ideia, ele que deu a a graça. graça para alguém também fazer, estudar, né? E poder chegar a essas descobertas, né? Porque vem sempre uma pergunta: todo mundo precisa de terapia? Hoje tá nessa, Exatamente. tá nessa Essa é a onda, né? Essa é a pergunta. O que vocês diriam, Olha, pastores e psicólogos? eu, Eu falo.
Eu diria assim, quando a gente pensa, vamos pensar mais teoricamente dentro de um contexto psicológico aqui, a gente tem algumas linhas, né? A gente tem algumas abordagens. Eu vou falar que eu mais acredito, mas a gente tem algumas abordagens. Se a gente vai para uma abordagem mais filosófica, no campo de vista mais filosófico, que seria, por exemplo, uma psicanálise, tem outras, mas eu vou falar da psicanálise que é mais conhecida, né? Freud, famoso Freud. Acredita-se que todos precisam. Falando isso, eu vou trazer terapia. o Bruno aqui para falar de psicanálise. Muito bom, Traz muito o bom. Bruno aqui para falar. Traz. Cara, Eu conheci ele lá no o Retiro. cara é Impressionante. fenomenal. Homem de Deus demais. E acredita-se que sim, que é importante que todo ser humano mergulhe nesse autoconhecimento. Todos nós carregamos dores na nossa história, todo ser humano. Então, acredita que sim, que é importante, né? Que todo ser humano faça terapia. Então, todos que puderem possível, façam. Quando a gente vai para um campo de vista aí mais científico, que seriam as abordagens mais do campo de vista comportamentais, como, por exemplo, o que é a minha abordagem, terapia cognitiva comportamental, as behavioristas. Famosa TCC. Não é a conclusão de curso. Não é a Terapia conclusão de curso, gente. Eu já fiz TCC. Nós já não acreditamos que todos precisam, né? Por quê? Tem algo que a gente chama do senso de autoeficácia. Acredita-se que alguns seres humanos, eles têm uma capacidade de autoeficácia maior. Considero um pouco mais raro nessa geração que nós temos vivido, mas não quer dizer que quem tem autoeficácia, que seria... O que seria isso? Aquelas pessoas que elas passam por uma problemática na sua vida e rapidamente elas conseguem por elas mesmas, através talvez de técnicas, todos precisamos nos aprofundar no conhecimento da saúde mental. Talvez alguns se apropriam desses conceitos e conseguem, Como por si autodidata. só... Sim, todos precisamos de psicoeducação, né? Psicoeducação, uma educação todos emocional nós. todo mundo precisa. Que é algo E talvez muito seja... forte na cognitiva comportamental, inclusive, a psicoeducação. Então, esse senso de autoeficácia faz alguns não precisarem. Porém, tem um ponto. Talvez você seja uma pessoa que tenha uma autoeficácia ok. Mas existem momentos da nossa vida que talvez nós vamos precisar. Então, vamos supor, eu perdi alguém, eu tô tendo que lidar com o luto. E isso tá muito intenso. Né? Então, infelizmente, na vida a gente passa por situações inesperadas. Então, às vezes, você perdeu um marido, você perdeu... Eu tenho pacientes nessa situação, que na pandemia tinha um casamento maravilhoso, a mulher foi lá e perdeu o marido de maneira repentina com Covid. Você vê que é uma pessoa que tem uma autoeficácia, que emocionalmente... mas não está conseguindo passar por aquele momento. Então, a gente entra com um protocolo ali para luto, a gente enfrenta aquele período juntas, né? Luta o luto. Luta o luto. E talvez esse paciente, né, ele já vai conseguir ali aprender e passar por esse processo de psicoeducação e receber uma alta, mas sabendo que se em algum momento ele precisar, ele pode retornar. Né? Então, a gente vê esses dois universos hoje dentro do processo terapêutico, né? Então, eu vejo muitos pacientes que são pessoas que não conseguem viver sem terapia. Ela precisa, e tudo bem. Cada ser humano foi feito de uma forma perfeita por Deus. Por que ele precisa? Porque emocionalmente, talvez por uma história de vida, né? Por uma personalidade, que isso também influencia muito. É uma pessoa que tem mais dificuldade em lidar com circunstâncias, às vezes, cotidianas. Né? Por questões que a gente passa na nossa vida de maneira cotidiana. Então, às vezes, ele tem uma visão muito embaçada, né, a respeito da vida. E o processo terapêutico, ele vai te ajudar nesse processo, né, de colocar um novo óculos. E existem aqueles que talvez estão passando por um período depressivo, por um período ali de uma perca, por um período de algo que aconteceu, um rompimento de um relacionamento, um divórcio, enfim, um problema com os filhos. E talvez naquele período ele precise também. E é muito semelhante a quando me perguntam como pastor. Poxa, todo mundo tem que fazer o discipulado semanal, tudo isso. É muito bom que todos estejam expostos ao ambiente de cuidado, mas vai ter pessoas e pessoas. Vai ter gente que consegue, assim como o autodidata e essa pessoa autoeficaz, consegue viver sem terapia. Porque, assim, é bom para todos. Mas, realmente, precisar como necessidade, não dá para afirmar isso. Assim como existe um nível de maturidade que um cristão alcança, ele sempre vai precisar ter alguém para ele recorrer.
tem um mentor, tem um pastor, ele pode estar ali, é muito bom que esteja, mas ele consegue ir à fonte. Ele consegue amadurecer nesse nível. O que a gente não pode transformar isso é em méritos ou deméritos. A gente não pode classificar maturidade ou espiritualidade. Sim. Porque isso é muito leviano de fazer. Né? Porque às vezes tem um cara que nunca procura terapia, mas ele não vive seu remédio de diabetes, de uma doença crônica, ou de uma alimentação específica, uma academia, sei lá. Então não é olhar para cada hábito que a gente foi adquirindo como muletas ou como algo que diz que eu não dependo de Deus. Na dependência que nós temos de Deus, Deus, na sua providência e sua soberania, nos fornece pessoas, ferramentas, medicações e coisas. Se vão ficar a vida inteira conosco ou não, depende do próprio Deus e da nossa relação com essas coisas. Mas eu vejo assim, né? Assim como nem todos precisam, na mesma intensidade, com a mesma seriedade de uma terapia contínua, assim também é com a questão do nível de proximidade, de aconselhamento. Tem gente que vive no gabinete do pastor. E eu não posso classificar esse cara, esse cara só dá trabalho, esse cara é uma pessoa com mais dificuldade de ver as coisas por si mesmo. E o que não pode haver é uma dependência emocional. Porque se esse discipulado for bem feito, haverá esse desmame. Sim, no se sentido forma de discípulos você para tem- Cristo, né? pra É João Cristo. Batista discipulando, e aí aparece o Exatamente. Cristo. Para Cristo. Agora você já Só que pode ser achou que a fonte. Só que pode ser que a pessoa já se entregou o suficiente para ir a Cristo, discipular outros, mas a pessoa às vezes recorre naqueles erros. É isso, é olhar com amor para cada pessoa. É olhar com carinho para cada pessoa. É não sermos rápidos no julgamento, Sim. né? No rótulo. No rótulo. E sermos realmente entender. Mas sempre do discipulado o alvo é Cristo, né? E da terapia o alvo é a pessoa também. Sim, é o bem-estar. É o bem-estar dela. Que bom dar alta. Ela no caso funcionar, da né? abordagem da Esther. Sim. Porque o transtorno tem a ver É. com isso, né? O que é um transtorno? É uma perda de funcionalidade. Uma falta de funcionamento, sim. Não está funcionando, tá deixando de funcionar algumas partes, então não está funcionando. Tem um transtorno, você tem que buscar E ajuda. voltando a funcionar, ok. E acho que Tá é tudo legal certo. quando a gente fala um problema que eu enfrento muito hoje no processo terapêutico. Engraçado, esses dias mesmo eu atendi um paciente e aí, no primeiro minuto, ele já virou para mim e falou assim, olha, eu vim aqui na terapia, eu entendi a importância disso completamente, eu tô aqui, eu vou me engajar nisso, ele falou, mas nunca me diga que eu preciso tomar uma medicação. Já chegou assim. Já chegou assim. Já chegou Tem muito dando crente assim, recado. né? E são muitos casos que isso acontece. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque ainda mais que é mais ainda a sua área, porque muitas vezes, Johnny, eu tô com pacientes que o processo terapêutico dele não caminha. Por quê? Porque ele não quer se submeter ao processo medicamentoso. Então é importante a gente entender isso, que para uma terapia ter eficácia, muitas vezes nós precisamos atrelar uma medicação, né? Então a gente fala que existe Também um não é uma padrão... coisa que substitui a outra, né? Sim. Não. Agora tem medicação Não de são terapia. concorrentes. Exatamente, não são concorrentes. Nós falamos que existe um padrão ouro em alguns tratamentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão maior, a gente está falando de um padrão ouro. É ciência, não tem como. A gente precisa de medicação mais processo terapêutico. E aí, muitas vezes, o cristão, eu percebo que tem se aberto para o processo terapêutico, mas ainda tem uma resistência imensa A medicação. à medicação, por mentiras. E alguns que fazem o caminho inverso. E alguns fazem Toma o caminho remédio, mas não inverso, faz terapia. que usa ali o caminho mais fácil, muitas vezes, Eu vou né? me medicar. Eu vou me medicar e tá tudo certo. Então, a importância da gente atrelar as duas coisas. Se você precisa de uma medicação, se abre para isso, né? Porque hoje a gente tem a mentira de... Se eu começar a tomar uma medicação, eu vou ter que tomar... Eu vou ser dependente de medicamento o resto da vida. E muitos são dependentes de medicamentos hoje porque não quiseram fazer uma terapia. Porque ficaram só na medicação. Então, assim... Pela graça de Deus, eu já vi tantos pacientes que iniciaram um processo medicamentoso e terapêutico e talvez depois de um ano, às vezes alguns até menos que isso, 6 meses, a gente conseguiu fazer o desmame da medicação, conseguiu fazer um processo de psicoeducação bem feito e hoje essa pessoa tá de alta, entendeu? Sabendo que se em algum momento algo acontecer, a gente tá ali para ser suporte novamente, Sim. né? Então, isso é muito bom da gente parar, pensar e não se fechar, que se precisa, poxa, Sim. de tá ansioso, precisa... Tudo bem,
né? É um Coopera, período... não compete. Né? Exatamente, exatamente. E Deus faz com que todas as coisas cooperem, né? Para o nosso bem. Todas. Isso é lindo. Né? Isso é lindo. Deus pode usar todas as coisas. Todas Terapia, as coisas. Preciso. remédio. Deus pode usar mudança de estilo de vida, mudança Sim. de hábito. E é Tudo. preciso ter você falou de psicoeducação, né? E isso é muito importante. Mas para cristãos é importante ter também uma educação teológica mínima. Por exemplo, o conceito Isso da é graça muito comum. importante. Boa isso, hein? Uma boa teologia faz bem para a saúde mental. Meu Isso Deus, faz nós, terapeutas, sofrer às vezes. nós estamos falando do manual que o Criador nos deixou, a palavra de Deus. Nós estamos falando das verdades que Deus impregnou na própria natureza e que Ele, ao relacionar-se conosco, vai nos transmitindo, nos revelando. Então, o cristão que não se importa em crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, ele vai esbarrar com preconceitos, ideias preconcebidas em cada uma das áreas da vida dele. É por isso que quando a gente fala de doenças da mente, a gente tem mais preconceito, porque é menos tangível, material. Então, por exemplo, alguém falou, pastor, mas eu estava em depressão e fui curado. E aí, não fiz terapia? Eu falei, glória a Deus. Não precisa mesmo, você foi curado. Deus cura realmente isso. Como cura qualquer outra coisa. Mas Ou ele acha que foi curado. mas Deus cura mesmo, eu creio. Sim, com certeza. Qualquer transtorno. Mas o que você faz quando Deus não curou a perna que está mancando? Você continua ali trabalhando na fisioterapia, uma muleta, alguma coisa por um tempo. E se Deus curar, você faz bonito lá, levanta a muleta no culto, não é lindo? Da mesma forma, Deus curou? Beleza. Encerra seu contrato com o seu terapeuta. Sim. O problema nosso, não há problemas. Só que qual que é a questão, né? Não limitamos o poder de Meu Deus. Deus. De jeito nenhum. Mas a E graça... é justamente por isso, né? Exato. Mas aí onde que eu entro, então? O que é o conceito da graça comum? A graça comum é a bondade de Deus expressada, representada e que se manifesta a nós por qualquer meio. Há cristãos e não cristãos. A ciência entra na graça comum. A medicação entra na graça comum. O sol, que tem vitamina D, que nasce sobre justos e injustos, é graça comum. A vida está repleta da graça comum, porque Deus é gracioso. E ele deixa claro que não é gracioso só com os cristãos. Existe a graça especial, que é a graça salvífica. É para os que foram escolhidos, que creram na mensagem do Evangelho. Né? Creram. A gente tem que pregar para todos, creio que Deus quer salvar todos. Assim que eu creio, a gente prega. Mas nem todos que ouvem, a princípio, recebem a graça especial. Mas todos, inclusive satanistas, têm a graça comum a favor deles. E o que é desconhecer a graça comum? Ou desprezar? É desprezar um atributo. É desprezar uma mão estendida de Deus por preconceito religioso, por ideia preconcebida, péssima teologia, péssima crença. É limitar Deus ao seu culto dentro do prédio, é limitar o culto, nem a Bíblia limita Deus. Toda a Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Eu não tiro as telas do meu filho porque eu li algum versículo. Porque o que é uma verdade? A base da verdade é a Bíblia. E toda a Bíblia é verdade. Porque quando eu digo que nem toda a verdade está na Bíblia, estamos comemorando a Reforma Protestante. Não estou agredindo a sola Escritura. Somente a Escritura. Pelo contrário. Porque eu ainda vejo cada verdade sendo o quê? Regulamentada, normatizada pela Bíblia. Não vai ser verdade para mim se contradiz a Bíblia. Mas às vezes não é contradizer a Bíblia. É uma má interpretação da Bíblia que faz eu achar que algo contradiz ela. Então, quando eu digo que nem toda a verdade está na Bíblia, é o simples fato, por exemplo, do óculos. Então, é verdade, porque funcionou para mim. Então, essa lente, esse grau, os exames que eu fui submetido não estão na Bíblia, mas são verdadeiros, porque resolveram um problema objetivo. É uma verdade que não está na Bíblia. Toda a Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Reconhecer a graça comum é aceitar que Deus derrama verdades e bondade dele em vários outros aspectos da vida humana. E eu tenho que me abrir e tenho que falar, glória a Deus por essa água, glória a Deus por esse exercício físico, glória a Deus por esse esporte, glória a Deus por tantas medicação. Coisas. Então é por isso que alguns têm preconceito com estética, outros têm preconceito com, sei lá, um monte de coisa. Isso faz os cristãos ser vistos de maneira tão ridícula. Eu vivo muito isso, eu percebo muito isso nos processos terapêuticos. Que uma teologia que não está alinhada realmente com... Né, a gente vê ali muitas pessoas que vão para um Deus, uma imagem de Deus muito distorcida, muito corrompida. E ali no processo terapêutico isso é muito forte. Porque é o tempo todo, mas se eu fizer isso, Deus... Ele não vai se agradar. Eu não estou confiando em Deus. Eu não estou confiando. Ele não se agradou de mim porque eu estou buscando isso outra ajuda que não nele. Isso se torna tão forte ele que também. muitas vezes eu preciso
fala, olha, a gente precisa de um auxílio espiritual para você. Você vai ter que buscar um auxílio espiritual, né? Não é ali no processo terapêutico que eu vou fazer isso com a pessoa, mas eu digo a ela, olha, você precisa mergulhar em conhecer um outro Deus, porque enquanto você tiver essa imagem de Deus, nós não vamos conseguir caminhar emocionalmente. É impossível. Porque eu sempre carrego uma culpa. Muitos vão para o toque religioso, eu vi que você tem falado muito disso. Isso é muito importante. E tem ido muito para um toque religioso justamente por uma imagem. É uma distorção cognitiva, né? Exatamente, é uma distorção. Então, eu já vivi processos assim tão intensos com pacientes por conta disso, sabe? A pessoa não avança emocionalmente porque essa imagem de Deus. Então, por exemplo, eu vejo muito isso. Mulheres que no tempo foram criadas dentro da igreja, já peguei muitos casos dentro desse contexto. Foram criadas dentro da igreja e no namoro acabaram caindo na questão sexual ali. E se casam. E agora esse casamento está com problemas. E ela atrela o tempo inteiro o problema do casamento por conta do pecado. E aí, a gente faz todo um processo ali emocional, de crenças e tudo mais, só que isso impacta na questão espiritual, na questão dela com Deus. Não, mas eu não consigo me sentir perdoada por Deus. E aí é muito mais profundo. E aí entra num campo da teologia dela. Não, mas é uma consequência do meu pecado. Então não adianta eu fazer terapia, não adianta eu fazer de tudo com esse marido, eu seguir todas as suas dicas, Esther. Por quê? Porque existe uma questão minha com Deus. Deus não me perdoa. E mesmo que ele me perdoe, alguns até acreditam no perdão de Deus, eu vou colher consequências o resto da minha vida. Olha só que sério. Quando um psicólogo se depara, né, com um problema físico de um paciente, os dois sabem qual é o problema, se conhecem. Ele vai pegar no pé para ir para academia, pegar no pé para se alimentar melhor. Por que um profissional cristão, diante de um paciente cristão, não está infringindo nenhuma regra da consciência ou regra ética? Por que ele não pode falar, mas como está a sua relação com a sua igreja? Você me falou que gosta tanto. Não como uma apologia para modificar algum comportamento por causa da minha fé. Só é a mesma fé. Agora, imagina esse paciente com um psicólogo cristão ou não cristão com uma péssima teologia. Deus nem existe. Ou então, é isso mesmo, né? Realmente Deus está te castigando. Nesse assunto não há o que fazer. Vamos voltar aqui à terapia. Então, olha como todos nós como precisamos é uma linha das duas coisas. Exatamente. Das duas Essa coisas. Complementaridade, eu acho que tem a ver com maturidade, né? Maturidade tem a ver com completude. Você estava falando algo sobre a alma, né? Sim, eu estava compartilhando com vocês que eu estou lendo um livro do Eric Johnson, Fundamentos para o Cuidado da Alma, e o título dele é até provocativo, né? Uma proposta de psicologia cristã. E aí a gente já olha e fala, meu Deus, uma psicologia cristã, o que o CRP vai falar, né? E ele diz... outro país, né? Tá em outro país pode, né? Nos Estados Unidos. Mas ele diz que nós não precisamos de uma psicologia cristã, mas de um uso cristão da psicologia. Né? Porque a alma humana, ela tem essas duas colunas, essas duas faces, uma face imaterial e outra face material, e Deus fez assim, com que a alma tivesse uma expressão cerebral no corpo, né? E completude tem a ver com isso, né? Maturidade tem a ver com integrar, com juntar, com completar, com ser inteiro. E às vezes a gente está vivendo limitando Deus porque a gente está... Aqui é só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ou está limitando Deus porque a gente não acredita que Deus pode usar o processo terapêutico. Exatamente. E usa errado a Bíblia, né? E usa errado a Bíblia. Porque a partir da Bíblia, a partir da luz de Deus, eu posso resolver qualquer problema. Exatamente. Inclusive me levando a esses lugares. Porque Exatamente. se eu ler a Bíblia de verdade, eu vou ficar humilde. E o humilde está apto para aprender. Meu Deus. Uma vez eu vi um pastor Diogo Dantas, pastor do Saulo lá na Bahia. Ele é maravilhoso. Ele falando sobre maturidade, ele falando, o crescimento acontece movido por um hormônio. O hormônio do crescimento é o GH, né? A maturidade emocional, ela tem um hormônio também. O hormônio da maturidade emocional é a humildade. A humildade é esse hormônio. Porque humildade vem da mesma raiz de humus, né? Da palavra para humano. Sim. Cara, se a gente não for humilde para reconhecer a nossa fraqueza e a nossa humanidade, a nossa dependência de recursos que não estão em nós, mas que Deus vai trazer a nós por meio de sua graça. E a gente tem uns constrangimentos hoje, às vezes,
por preconceitos que homens de muito mais fé, vamos dizer assim, não tiveram. Paulo não teve constrangimento em indicar para Timóteo Sim, toma um pouco de vinho. por conta do problemas, as frequentes dores de estômago. É. Então, assim, ele não teve constrangimento. Com certeza ele orou. É. E, então ele não teve fé? Você acha que teve mais fé que Paulo? Sim. Amém. O bom samaritano. Uau. Jesus contando essa história. É Jesus falando de si, usando o samaritano. Ele usou remédios. Exatamente. Né? Ele usou Na azeite e ocasião, vinho. era azeite e vinho que era usado como algo medicinal. Né? Medicinal. Então, a gente tem assim, alguns... A gente tem que orar mesmo, temos que crer mesmo, temos que se aprofundar na palavra, na oração, mas temos que ter a humildade suficiente para ir até Deus e deixar Deus vir até nós do meio que Ele quiser. Porque só Ele sabe o meio que nos humilha mais para sermos mais parecidos com Ele. Exatamente. Então Deus quer me humilhar? Sim, porque se você acha isso ruim, é porque humilhar ainda está pejorativo na sua mente. Se alguém está ouvindo e acha que humilhar é ruim, é porque ainda acha que humilhação é algo que Deus foge. Mas Deus mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou. E se humilhou. Se humilhar fosse ruim, Cristo não teria se humilhado. Uau. Se humilhar é libertador. Porque Deus, ele exalta os que se humilham. Eu acho que é Se humilham. justamente... Não é os humilhados, É né? os que se humilham. É os que se humilham. Então, eu acho que se é humilhe, justamente por busque esse ajuda. processo que Deus permite que muitos de nós, que às vezes é uma crise para muito cristão, por que eu sou depressivo? Por que eu tenho uma bipolaridade? Por que... E muitas vezes eu digo muito isso para os pacientes ali. Eu falo porque Deus permite que esse processo aconteça em nós para que a gente veja também o nosso lado humano. Para que a gente reconheça que eu preciso de ajuda. Então, quanto mais orgulhoso eu seria se eu não passasse por alguns se eu não tivesse uma dor. Né? O esmagar de Deus, ele muitas vezes permite que a gente possa olhar para ele e falar, realmente, Senhor, eu não vou conseguir controlar as minhas emoções e talvez vou precisar de uma medicação, vou precisar de um auxílio, porque isso mostra o quão humano eu sou. Né? Cada ferramentinha que Deus usa para nos abençoar, quando acontece comigo, eu falo, meu Deus, isso mostra como eu sou pequeno, e como ele é grande, e como eu preciso continuar dependendo dele, semelhante ao espinho na carne, que Paulo orou, né? Uma vez, eu lembro que eu estava lendo um livro que dizia que às vezes Deus usa doenças para nos curar. Exatamente. Exatamente. É muito isso, né? Às vezes ele usa problemas para nos resolver, para tratar o nosso orgulho, porque pior do que um transtorno é o orgulho, porque o orgulho me impede de ser como Cristo. O sofrimento não. O sofrimento, a humilhação me faz ser como Cristo. O orgulho não. Né? Muito forte. Muito forte. Eu lembro uma vez que, nossa, eu precisava de umas 5 horas com vocês de podcast. Meu Deus, já passamos de 1 hora, né, será? Meu Deus, mas tem tanto assunto ainda. Não saiam daí. Mas sabe, uma vez eu tava ouvindo, na verdade me perguntaram, né? Você não crê? Você fica falando de remédio, de terapia, você não crê que a Bíblia é suficiente, né? Você também ensinou isso, né? E aí, outro dia eu ouvi alguém respondendo essa pergunta assim, a Bíblia é suficiente para mim, eu é que não sou suficiente para ela, né? Uau. Então, eu preciso me colocar nesse lugar de humildade porque eu não sou suficiente para interpretar tudo que tem lá. Então, a Bíblia é suficiente, mas eu preciso aprender o português para ler o que tem lá. Sim. Então, a Bíblia é suficiente por si, mas eu não sou suficiente. Então, eu precisei aprender. Eu precisei me humilhar, ir para a escola, aprender português. Sobre concentração. Concentração, atenção. Precisei ficar sentadinho numa cadeira lá e entender que o B com A dá bar. Para eu poder ler. Se eu quiser aprofundar ainda mais, eu vou aprender o hebraico, eu vou aprender o grego. As regras hermenêuticas para interpretar melhor o texto. Hermenêuticas, princípios interpretativos. A Bíblia é suficiente, mas eu não sou. Ela é suficiente para mim, eu não sou suficiente para ela. Ela é suficiente em tudo que ela se propõe a ser. Exatamente. Ela nunca se colocou como um livro de astrologia, um livro de ciência. Ela nunca se colocou como um manual de medicina ou como uma linha, uma abordagem hipertensão. Não é a Bíblia que me diz como trata a hipertensão. Porque ela não se propôs. Então, ela é não quis fazer no isso. que ela se propõe. Ela é apta para discernir pensamentos, propósitos do coração. Ela é viva e eficaz. Tudo que ela propõe a ser, ela é pão, verdade, luz, água, fogo, tudo, semente santa, tudo que ela se propõe a ser, ela é suficiente. Mas algumas coisas que ela não se propôs a ser. Ela não quis. E ela quer para reconhecer a nossa humildade. Na graça comum ou em outras formas. Muito bom, muito bom. Ela não é em si mesmo, ela não vai ter ali mesmo a alfabetização. Alguém pode aprender a ler a Bíblia, mas não é o propósito primário dela. Para isso, gente. Que demais, que demais. E aí, pegando um gancho em algo que você falou e que vocês falaram lá no início, né? A agenda encheu rapidinho.
né? Por quê? Aí a gente entende, há uma demanda reprimida. Exatamente. Há uma infinidade, e eu percebo isso também, há uma infinidade de cristãos, não apenas cristãos, o mundo está clamando por Sim. socorro nessa área, né? Estava Que estudando bons ontem profissionais, Romanos né? 8, É. e o texto diz que a natureza geme, Uau. A manifestação. aguardando a manifestação dos filhos maduros, né? Dos ruiosos, dos filhos maduros de Deus. Aí diz lá que nós, os que temos os primeiros frutos, também gememos. E diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Então, há uma dor que é generalizada. Meu Deus. Há um clamor que é do céu à terra. Deu vontade de clamar aqui agora, só de te ouvir. Meu Deus do céu. Sério, muito lindo. Fofo. Eu amo você. Mas é um clamor que... É uma dor, é uma demanda que está reprimida. O povo está precisando de socorro. Sim. E o que a Bíblia diz? Aguardando a manifestação, a redenção, a manifestação dos filhos maduros de Deus. E há um aspecto dessa maturidade que vem da humildade de ir buscar. E hoje a gente tem visto, você viu que a sua agenda encheu rapidinho, a minha agenda enche rapidinho também. O povo está clamando, buscando ajuda. E é difícil até, eu recebo muitas perguntas de pastores, tô com um irmão aqui que eu identifiquei. Acontece muito. Está precisando de ajuda, você tem algum profissional para indicar, você pode atender. E há uma demanda reprimida agora de profissionais para acolher essa demanda de cristãos que estão identificando que precisam de ajuda, né? Sim. E vocês responderam a esse clamor, porque você viu que, puxa vida, Sim. tem limites aqui na minha mão, eu preciso fazer algo além, e aí nasceu a clínica Sim. Propósito. Na verdade, o processo que Deus se utilizou muito comigo foi, primeiro, esse processo que eu te falei, da minha formação, e após a minha formação, de entender a minha atuação dentro da psicologia. E após isso, o processo que Deus começou comigo foi em relação aos profissionais. Então, parece que Capacitar Deus... esse pessoal. Exatamente. Parece que Deus me cegou um pouco para o público final que precisava por algum tempo. E falou, Esther, assim como você também teve medo, assim como você não sabia como fazer, existem milhares por aí que precisam que você seja essa voz. E aí, de novo, eu me vi num desafio, que esse desafio, eu sempre falava em alto bom tom. Eu faço qualquer coisa na internet, menos coisa de psicologia. Eu posso lançar qualquer humilhando. coisa. Deus fala eu nunca, Deus fala é agora. Agora Deixa eu que te humilhar pego. você. Ele ama fazer isso comigo. E eu sempre dizia isso pro André. Não, psicologia eu não quero mexer, porque é muito chato, porque, não, e tal, eu sou muito autêntica, então eu fico com medo de falar alguma coisa, eu ficava nessa. E aí, um dia, Deus sempre fala muito comigo tomando banho, né? Acho que é a hora que a gente consegue parar, né? Principalmente a mãe. Até a ciência prova isso. Verdade. E ali, um dia, do nada, realmente o Espírito Santo veio, assim, ele me tomou e ele falou, eu preciso levantar um exército de psicólogos que são tementes à minha palavra e que vão ser resposta para a igreja brasileira. E ali eu fui tomada pelo Espírito Santo e não tive como falar não a esse convite dele. E aí, desde então, há algum tempo, a gente começou esse trabalho. Eu fui estruturando isso. O André veio com esse aspecto da teologia, né, da fé. E eu vim com o aspecto científico. E aí, a gente estruturou um curso dentro disso. E começamos um curso e uma mentoria, né? Então, a mentoria era um momento onde a gente discutia todas essas questões que a gente está falando aqui, onde as psicólogas podiam trazer casos clínicos que elas estavam atendendo, que esse conflito da fé com a ciência. E começamos, né? Estudantes também que estão nesse conflito ali na graduação. E quando eu vi tudo isso estruturado, eu olhei para tudo isso e falei assim, e agora? Né? E agora, o que a gente faz? Porque não era todo o plano. Parece que Deus foi dando, a cada passo que nós dávamos, o Senhor foi mostrando qual era o próximo passo, né? E aí, eu lembro que quando eu estava ali na mentoria, o Espírito Santo falou para mim, agora é a hora de você começar uma clínica com alguns desses profissionais que você tem treinado, que você conhece, que você sabe a seriedade do trabalho, né? O temor ao Senhor. E eu falei, amém, Senhor. E a gente meio que começou, né? Do dia para a noite.
do dia para a noite, entre aspas, óbvio, porque a gente vinha num processo já que era o mais importante, que era em relação a esses profissionais. E aí, hoje, nós começamos a Clínica Propósito, né? Já tem um tempo, que é toda online. Então, isso possibilita profissionais do mundo inteiro poder estar ali, pacientes do mundo inteiro poder entrar em contato. E começamos com essas psicólogas que foram treinadas por mim, continuam sendo capacitadas, né? E eu coloquei muito... isso sempre foi uma oração minha, né? Esse pré-requisito. Profissionais que fossem bons no que fazem, porque eu acredito muito nisso. Que Deus, ele quer chamar, ele deseja que a igreja brasileira realmente se capacite. Sim. Né? Para a gente enfrentar, quando você... Deus fala muito isso comigo, né? Que quando Davi ele foi enfrentar Golias ali, um dos pontos que a gente vê que nos ajuda a vencer gigantes é quando você está capacitado. Davi tinha uma tinha habilidade. passado... Exatamente. Por um processo de Deus. Ele tinha se capacitado em outros níveis. Ele sabia o que era Matou matar. urso, leão para chegar no gigante. Exatamente. Processo, Então, antes de etapas. chegar no gigante, eu preciso me preparar, né? Então, isso fala muito ao meu coração. E isso é uma coisa que eu levei muito em consideração ao escolher essas profissionais, né? Competência. A competência, né? Então, hoje nós temos profissionais que são mestres em psicologia, que são pós-graduadas, algumas estão indo para o doutorado, mulheres que realmente, assim, estamos com homens agora também. Inclusive, precisamos de mais profissionais dentro da área de psicologia que sejam homens, porque às vezes a gente vê muitas mulheres e tem uma deficiência em relação aos homens. E aí começamos, inicialmente, só com psicólogos, e começamos também a ver que havia uma necessidade de na área de psiquiatria, na área da saúde mesmo, né? E aí também agora fomos para esse lado aí também da questão da medicina e da questão medicamentosa, justamente por isso que a gente falou, que a gente acredita que casa. Hoje os nossos profissionais são todos cristãos, né? Não porque a gente acredita que a psicologia em si... não seja suficiente no que ela se propõe. Atraído foram eles, né? Eles que Exatamente, seguem. mas é o público que se quem comunica até mesmo com a minha imagem. E nós iniciamos essa clínica e a gente, assim, me emociona muito ver tudo que Deus tem feito, sabe? Porque às vezes eu vou nos lugares e eu sou parada por pessoas que são pacientes da clínica que se emocionam e que falam justamente isso. Esther, se não fosse a Clínica Propósito, talvez eu estaria mais fechado a procurar uma terapia. Né? Então, a gente tem visto assim muitas pessoas se achegando desse meio cristão. E é aquilo, não necessariamente você precisa fazer terapia com um psicólogo que seja cristão. Né? Eu creio muito que você pode ter outros profissionais que são muito bons e que não são cristãos e continue a sua terapia, não tem problema nenhum. Mas existe um público que tem uma preferência por uma questão de linguagem, de cultura. Então, ele quer ser mais compreendido. Que é algo mais naquilo efetivo Sim. e acredito que essa proximidade de crenças vai tornar essa terapia mais efetiva. Sim. Torna mesmo. Sim. Sim. Não somente isso. É um dos Sim. elementos, né? Sim. Sim. E aí foi assim que nasceu, né? A gente tem visto muita coisa linda acontecendo, né? A gente está muito, muito feliz mesmo, porque a gente crê nisso. A Clínica Propósito, como o nome dela mesmo já diz, ela nasce com um propósito, não nasceu com o propósito de ganhar dinheiro, não nasceu com o propósito de fazer o nosso nome conhecido ou o nome de um profissional conhecido, mas nasceu com o propósito de levar saúde mental para a igreja. De levar essa conscientização para a igreja, sabe? Que sim, pastores, né? Que nós precisamos. Eu creio que a Clínica Propósito, a gente está no começo, mas eu creio que ela vai chegar em algo muito lindo. Ela vai alcançar principalmente aquilo que é um encargo muito grande do meu coração, que é a liderança cristã, sabe? Eu sou pastora. Nós sabemos o quanto o chamado pastoral, principalmente quem lidera a igreja, o quanto nos consome, porque você está o tempo todo envolvido muito ali com o problema do outro, e muitas vezes nós nos anulamos, né? Então, é um desejo meu que a gente possa cada dia mais expandir para esse público também, né? Que ouve Pastores, tantos, líderes religiosos, né? Ouve a tantos e muitas vezes precisa ali de alguém espaço que o ouça, terapêutico. um espaço terapêutico, né? Então, é isso, a gente está muito feliz. Isso surge muito, né, meu amigo, daquilo que a gente estava conversando, né? Assim, a gente tem um compromisso com aquilo que a gente fala. Então, por exemplo,
Os moravianos diziam o seguinte: eu nunca vou orar por algo que eu não queira ser a resposta. Você estava falando de um clamor aqui, né? E você recebe essa demanda, nós como pastores, né? Todos aqui somos pastores, estamos envolvidos nessa clínica hoje, né? Tendo o prazer de estar construindo isso juntos, bem no começo, mas já vendo resultados. Mas é realmente um compromisso, né? Talvez tem gente agora nos ouvindo e está dizendo, poxa, ok, eu quero, mas onde eu vou encontrar? É uma opção. É uma opção. Procure a Clínica Propósito. É uma resposta para esse clamor. É uma resposta que nós queremos dar. A Esther, por muito tempo, ficou indicando, né? Porque a agenda dela é cheia, com mais de 200, 300 pacientes. E amigos e tal, mas assim, você não tem nenhum compromisso com a qualidade daquilo. Está na mão de quem você indicou, mas a pessoa te procurou. Então, não é uma questão apenas comercial, vou aproveitar a oportunidade. É uma questão de responsabilidade. Então, o alvo da Clínica Propósito é esse. Profissionais e pacientes se encontrando num lugar onde os valores são bem estabelecidos, há propósito naquilo. E alcançando valores assim maravilhosos, porque acho que através de uma boa organização, uma boa empresa, você consegue ser justo, né? Quando o alvo de um negócio, de uma empresa, de qualquer coisa, é o eterno, todo mundo sai satisfeito, porque não há ninguém querendo explorar ninguém. Exatamente. Nós hoje temos profissionais maravilhosos, cristãos, mas sem um lugar para ter pacientes, não conseguem se posicionar nas redes sociais, não sabem ainda, e aí vai atender pelo um convênio, por alguma coisa. E não tem um encontro. Vai ganhar muito menos, vai ser explorado e não tem saída. E muitos cristãos querendo aquele... querendo ele. Então, a gente quer conectar as coisas, construir isso. A gente percebe realmente que vai ter grandes desdobramentos, né? Para várias áreas da saúde mental, para vários departamentos da sociedade, esporte, tanta outra coisa. A gente crê que tem muito caminho para isso, mas com esse mesmo propósito, de ser resposta para um clamor real, entendendo que se Deus nos comissionou de uma responsabilidade, temos que ser fiéis com ela. Então, sim, eu quero convidar as pessoas que estão aqui para poder conhecer a clínica, seguir a Clínica Propósito, poder conhecer os profissionais, poder participar, porque a gente sabe da importância disso, né? A gente quer ver, de fato, essa graça de Deus se movendo por todas as áreas que Ele quer se mover. E se nessa Ele nos colocou ali, em meio a isso, para ser uma voz, queremos ser uma voz fiel. Eis-nos aqui. Né? Eis-nos aqui. E nós... Falando como divinamente, né? O divinamente acredita muito nisso, né? E nós temos uma aliança, né? Nós temos uma aliança que foi feita por Deus. E aí, estamos selando aqui e comunicando, assim, a todos os que nos ouvem que nós acreditamos muito nisso, né? Nós cremos nisso como uma resposta a um clamor que está ecoando, que a natureza está gemendo, que nós gememos e que é uma intercessão do Espírito. E nós cremos nisso, nós cremos que podemos e o Senhor conta conosco como resposta. Então, o Divinamente hoje está selando assim, um compromisso com a Clínica Propósito. Quem nos procurar pedindo indicação, o nosso braço para esse cuidado assistencial, o cuidado clínico, é a Clínica Propósito. A gente indica a Clínica Propósito sem nenhum tipo de receio, porque a gente confia, porque eu confio em vocês e estou junto. E hoje posso me colocar de forma muito honrada como um parceiro desse projeto. Então, se você que é pastor, que é líder, você que está passando por um momento difícil, você precisa indicar para alguém, familiar seu, que não sabe. Porque se você já tem alguém de confiança, já tem alguém para indicar, glória a Deus, e vá onde você tem confiança para isso. Mas se você é como muitos que nos procuram, pedindo ajuda, querendo alguém para indicar, ou conhece alguém que você quer indicar e você não sabe, tem receio, tem zelo, e você confia em nós, você nos vê como alguém de credibilidade para indicar, então a Clínica Propósito vem para ser resposta para esse clamor. Então, agora nos vídeos do Divinamente aqui, a gente sempre vai deixar o link para você procurar, entrar em contato, porque a gente não quer simplesmente ver uma demanda e passar de largo. Como o sacerdote, como o levita. A gente sabe que tem uma dor. A gente quer ser como um bom samaritano, a gente quer se envolver na dor. E eu vejo iniciativas como essa como, vamos levar para a hospedaria, né? Lá vai ter um lugar de cuidado e a gente quer ser esse lugar de cuidado. Então, o Divinamente hoje entende
essa dor. E a comunidade Divinamente é uma parte dessa resposta para a gente estar junto lá, profissionais, pastores, líderes, fazendo psicoeducação, Isso é muito importante. conversando sobre, Isso é aprendendo, muito estudando e se preparando para isso. Mas a gente entende que existe um cuidado que tem que ser com assistência, com ajuda. Existe uma hospedaria ali que a gente precisa levar os nossos irmãos e que vai ter gente capacitada lá. E o bom samaritano, Jesus, vai confiar alguns feridos Uau. nas nossas Incrível. mãos. E a gente crê muito nisso. Então, hoje está selado esse compromisso. Poxa, que prazer. E eu vou ter o maior Sorte é prazer nossa. de participar também do treinamento desses Sim, profissionais, sem dúvidas. da supervisão e E sonhar o ampliar futuro cada disso. vez mais, não só para psicólogos e Para psiquiatras, mas para Uma série de multidisciplinas, Sim, né? Para a gente sim. ser Poxa. um braço multidisciplinar que responde à dor, que é remédio para as demandas do nosso tempo. Deus colocou um azeite e um vinho nas nossas Amém. mãos. Amém. E a gente crê muito nesse Amém. tempo de Uau, de isso é cura que o Senhor está levando à igreja, porque há uma urgência no coração de Sim. Deus. Sim. Ele quer e Eu nós somos resposta para isso. E eu queria que vocês orassem por Amém. maturidade emocional Amém. da igreja. E por esse momento que a igreja está se levantando, respondendo a um clamor que não é só da igreja, Amém. que é da natureza, Sim. mas que nós, como filhos de Deus, também gememos, também clamamos, e estamos respondendo a esse clamor. Então, eu creio que o Senhor está, talvez, nesse tempo aqui, sinalizando algo para a igreja brasileira, Amém. e nós Creio. fazermos parte disso é uma honra muito grande. Então, eu queria que vocês orassem Amém. por isso. Pode começar orando. Eu começo? Pai, nós aproveitamos, Pai, que o Senhor, ó Deus, tem atraído e aberto tantos corações, convidado tantas pessoas a esse lugar de cura. Obrigada, Jesus. Nós nos unimos em oração agora, Pai, Sim, Pai. para que cada um daqueles que estão aqui conosco agora, Sim, conectados, Pai. Sim, ouvindo Jesus. isso agora, e aqueles que não estão também, recebam Sim, do Senhor, Jesus. Sim. da sua mão generosa, bondosa e poderosa, Pai. cura, graça. Senhor, a sabedoria, abre o entendimento. Nós queremos declarar que a igreja brasileira será uma igreja que se move como essa hospedaria. Senhor, com óleo, com vinho, com a unção do seu Espírito, com a alegria da salvação, com a presença sobrenatural e manifesta do Senhor. E manifestando essa graça, pelo qual caminho o Senhor escolher. Usando tudo que está à disposição, Amém. Pai. Pai. Eu quero declarar que cada líder espiritual, pastores, líderes, todos que estão investidos de alguma autoridade, que cuidam de pessoas, sejam tomados da sua sabedoria Amém, nesse tempo, Pai. amém. A encaminhar pessoas, Senhor, a Cristo pela palavra, mas também a profissionais de qualidade para serem trabalhados e em tratamento, Senhor, voltarem à sua plenitude. Nós declaramos, Pai, que todo levantar maligno, toda resistência espiritual Amém. contra o teu povo cai por Amém, terra. Jesus. Em nome E que a de tua Jesus. doce e poderosa presença há de nos revelar, nos conduzir, nos equipar para tão grande desafio que nós temos como igreja Amém, brasileira. Jesus. Sim. Senhor, diante de estarmos num país, Pai, que infelizmente está em primeiro lugar, Senhor, em transtorno de ansiedade e tantos outros problemas. Nós declaramos por fé que nós Amém. veremos o Senhor usando o teu povo Amém. para mais um gigante cair Amém. nessa nação. Em Em nome nome do de Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Pai, nós queremos profetizar e declarar, Senhor, que o Senhor há de levantar profissionais que sejam, Senhor, cheios do Teu Espírito, Pai. profissionais capacitados. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que cada profissional da área da saúde que o Senhor tem levantado na nossa nação vão resplandecer da Amém. Tua luz. Amém. Nós profetizamos e declaramos, Senhor, na Clínica Propósito, cada um dos profissionais, assim como tantos profissionais que há na igreja brasileira, que o Senhor possa conduzi-los e direcioná-los. Amém. Declaramos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, maturidade. Amém. Declaramos, Senhor, que seremos uma igreja de filhos maduros, de Pai. filhos que respondem ao Senhor. Por isso, nos encha de humildade, que Amém. tenhamos sempre um coração Amém. pronto a aprender, ouvidos prontos a ouvir
ouvir a tua voz. Senhor, olhos abertos para discernir quais são as direções que o Senhor tem dado. Talvez aqui nos ouvindo, há pessoas que entendem que chegou o tempo de se cuidar, que chegou o tempo de parar, de se tratar, de resolver questões, talvez da infância, questões que ficaram para trás. E nós declaramos que o Senhor dará força e graça para cada um daqueles que precisam de uma mudança de rota nesses dias. Nós te louvamos e te entregamos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Eu sinto de falar para cada líder cristão que está aqui com a gente, né? Pastores, líderes. Você deseja ser um pastor líder, não cometa a loucura de estar liderando nessa geração, nesse tempo, e não participar, por exemplo, de uma comunidade como Divinamente. Você precisa ser educado nesta área. Você não pode... É como, assim, dirigir sem carteira de habilitação. É um líder sem a Bíblia, um líder sem acompanhamento, mas um líder sem um mínimo de educação, de psicoeducação. Porque nós estamos lidando com as pessoas. E as pessoas estão cada dia mais conscientes disso e sofrendo mais com isso. A intensidade se aumentou muito. Nós estamos já vendo os efeitos de uma geração totalmente digitalizada, que está exposta o tempo todo. São níveis de pressões que nunca houveram antes, nesse mesmo nível de informação. Os hiperestímulos, né, têm levado as pessoas a compulsões terríveis e não conseguem mais se concentrar. Então, a gente está, às vezes, lutando com o inimigo errado. Exatamente. Vocês precisam estar conectado. Invista na sua liderança, participe desse processo. Uma coisa é quem precisa de uma terapia, de um psicólogo. Estamos aqui para responder com a clínica propósito. Mas uma resposta fundamental dessa geração, Deus tem dado isso a você, né, meu amigo, e que isso possa crescer muito mais. Amém. Que isso possa ser uma matéria fundamental em cada formação. Amém. De líderes cristãos. Amém. Esse entendimento introdutório, básico, depois se aprofundando com essas questões todas. Amém. E é por isso que isso deu um boom tão grande. Foi tão rápido tudo. Porque é real isso. Amém. E eu creio que, então, você que está me ouvindo, eu sinto da parte de Deus, enquanto nós orávamos, dê um passo. Não seja alguém teórico. Dê um passo. Participe da comunidade. Consuma esses conteúdos. Divulgue isso. Por quê? Nós estamos salvando pessoas. É isso. Não só da morte, de um suicídio, que é um nível já ali, uma fronteira mais além, mas de uma liderança medíocre, de uma vida totalmente subaproveitada. Deus veio para dar uma vida abundante. Amém. Uau. Amém. Amém. Amém, meus amigos. Obrigado, viu? Obrigado de verdade. Meu coração está queimando aqui. Amém. Muito feliz, muito honrado em poder caminhar com vocês, ter uma aliança com vocês, em ser irmão de propósito de vocês, né? Isso é muito, muito bom, muito gratificante. Honra a Deus, louva a Deus pela vida de vocês. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, foi muito abençoado por esse papo, tá com a cabeça aí cheia de luz para procurar, porque luz traz responsabilidade, né? Uau, então, agora é agir, é fazer, é assumir responsabilidade. Isso caracteriza os filhos maduros. São aqueles que levantam e assumem uma responsabilidade, né? Você que ficou aí até aí, foi abençoado, deixa um comentário. Se você viu que você precisa tomar uma atitude, que você precisa assumir uma responsabilidade, e isso é procurar ajuda, faça isso o quanto antes. Vem para a comunidade Divinamente, o lançamento vai ser sábado agora. Então, dia 11/11, na conferência de Zascope, a gente vai lançar oficialmente. Então, já fica atento aí para você não perder tudo. Vai ser, gente, muito, 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 muito legal. Um tempo de cura mesmo que o Senhor está preparando para nós. Eu estou com o coração cheio de expectativa pelo que o Senhor vai fazer. Se você não é inscrito no canal ainda, não sei por que você não é inscrito, inscreve aí agora, ativa aí as notificações, tudo que você já sabe aí do YouTube, eu sei que você assiste o YouTube faz um tempo, não precisa nem ficar falando essas coisas, né? Mas faz, tá bom? Mas estão de novo, né? É isso aí. Deus abençoe você, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast. Obrigado, meus amigos.